Olá, muito bem-vindo a mais uma Masterclass Jornada Financeira, onde eu dou dicas e estratégias para você investir do zero e construir um patrimônio que te permita viver de renda. E por que isso é importante, eu explico lá no final do vídeo. Eu sou o Beto Caseta, planejador financeiro certificado, e hoje vamos falar de 10 comportamentos que atrapalham o investidor. Então, são distorções que o nosso cérebro faz que podem vir a nos prejudicar em nossos investimentos, tá? Seja se você já investe, né, de maneira mais arrojada, vamos dizer assim, em relação à renda variável, ou até se você não investe, né, ainda mantém os seus hábitos de investimento antigos, pode ter a explicação nesses 10 comportamentos, tá? A gente vai trabalhar aqui com gatilhos mentais, com estudo das heurísticas e vieses comportamentais, certo? E a base, nesse livro aqui, um livrinho pequeno, né, mas muito interessante, que aborda vários artigos, vários estudos sobre esse assunto, é a neurociência, né, aplicada a questão não só dos investimentos, mas a vários tipos de comportamentos financeiros de tomada de decisões que a gente tem. Então eu trouxe aqui, claro que são muito mais, né? Eu trouxe aqui os 10 principais que eu acredito que influenciam mais no nosso dia a dia enquanto investidor ou que estão de repente nos impedindo de avançar um nível aí na questão de investimentos e até na vida financeira como um todo. Tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou tentar sempre fazer uma analogia com o fato de você ainda não investir, talvez, em renda variável, em buscar investimentos mais diversificados, melhores, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre 10 deles. Primeiro, tem alguns nomes que talvez sejam um pouquinho mais técnicos, mas não tem problema. Eu vou explicar bem cada um deles. Tá legal? E lá no final, eu vou dizer o que a gente tem que fazer para evitar esses comportamentos enganosos, né, que o cérebro acaba nos induzindo. Bom, o primeiro deles é a aversão à perda. Aversão à perda. Basicamente, isso é aquela velha máxima, né? A gente se move muito mais por medo de perder, por medo barra dor, né? Do que pelo desejo, pela vontade. Então, foi feito um estudo, né? Inclusive é o estudo base, né, da teoria da perspectiva, que é um número mais técnico para finanças comportamentais, onde para eu ter um ganho para ser equivalente ao sentimento de uma perda, deveria ser 2 vezes maior do que a perda, tá? Então, para eu ganhar, vamos dizer assim, desculpa, para eu ter uma perda, se eu tiver uma perda de R$ 1.000, né, num investimento, alguma coisa assim, para compensar essa perda, eu teria que ganhar R$ 2.000 para ter a mesma satisfação de volta. Em teoria, né, pela racionalidade, se eu perder R$ 1.000, depois eu ganhar R$ 1.000, tá tudo certo. Mas os estudos mostraram que não, né, que o nosso cérebro dá 2 vezes maior peso para a dor do que para o desejo, tá? E qual é a implicação disso? Justamente às vezes, um bloqueio que a gente pode ter ao buscar alternativas de investimento um pouquinho mais arrojadas, né, mais diversificadas, porque a gente tem medo de perder. Tá? Bom, de aversão à perda é isso. Esse aqui é um estudo bem básico desse tipo de conteúdo, tá? E explica muita coisa, né? Porque a gente fica muitas vezes paralisado pela aversão à perda. Tá legal? Bom, o segundo deles. E outra coisa, só voltando um pouquinho. Para quem já investe, né? Muitas vezes tem o que acontece? Acaba se mantendo. Vamos dizer que eu fiz um investimento lá em ações, por exemplo. E eu escolhi 2 ações, só para simplificar o exemplo. Uma delas eu estou ganhando 10%.
e a outra eu estou perdendo 10%. Tá? Então, se eu precisar me desfazer de alguma dessas posições por algum motivo, eu tenho uma tendência muito forte de vender aquela posição, aquele investimento onde eu estou ganhando e manter o investimento perdedor. Tá? Isso também é explicado pela aversão à perda. Eu tenho dificuldade de me desfazer de algum investimento quando eu estou tendo prejuízo nele. Isso também é uma coisa bem interessante, bem importante. Tá legal? Bom, isso acontece também com quem investe, né, por exemplo, que é um investimento bem comum, o CDB pós-fixado, que é 90% dos CDBs que a gente tem no mercado. O que acontece? A Selic está caindo, então o investimento está cada vez perdendo mais rentabilidade. Né? E a gente, talvez não consegue se desfazer dessa posição perdedora, né, para ir para outras opções muitas vezes melhores, tá? Principalmente pela questão da aversão à perda. Bom, isso é um ponto, tá? Isso que eu falei por último também a gente vai abordar são 10, né, que eu trouxe as 5 primeiras. Na segunda, eu trouxe as outras 5, vai ter também um tipo de comportamento que vai explicar essa questão de por que as pessoas não trocam de investimento mesmo perdendo dinheiro, ok? Ou ganhando menos. O segundo deles é um bem importante também, comportamento de manada. No comportamento de manada, eu tendo a fazer as minhas escolhas, principalmente quando eu tenho pouco conhecimento sobre o assunto, eu tendo a fazer as minhas escolhas conforme os outros também estão fazendo as escolhas. Então, eu tendo a seguir a manada, né? Efeito boiada. Eu vou junto com a manada, né? Mesmo sem saber muito bem o que está acontecendo, mas todo mundo está fazendo aquilo, é porque eu suponho que deve ser a coisa certa a ser feita. Isso aqui é interessante, a gente pode aplicar para várias situações da nossa vida. Mas aqui a gente está falando de investimentos. Então, olha só, surgiu lá. Isso acontece muito com esquemas de pirâmide, né, esquemas fraudulentos, ou aqueles investimentos que às vezes aparecem e ficam na moda, né, que nem agora vamos pegar o Bitcoin, tá? Que eu não acho nem tão ruim, nem tão bom. Ok? Eu acho que enfim, não vou dar minha opinião agora sobre o Bitcoin, acho que não é o caso. Mas, nunca investi em nada que fosse arriscado, que fosse arrojado, e aí mas todo mundo está comprando esse tal de Bitcoin? Então, por que eu vou ficar de fora? Né? Então, não entendo muito bem, não sei o que significa muito, mas vou entrar nessa também. Então, acaba entrando junto ali. Pirâmide, infelizmente, acaba sendo a mesma coisa. Nunca fiz um negócio, nunca vendi nada na vida, entra lá num negócio onde tem que fazer recomendações, aquela coisa toda, né? Que é diferente de um marketing de rede sério, a gente percebe, existem indícios que dá para a gente perceber facilmente isso, mas é que o vizinho está entrando, o fulano está entrando, o pessoal que eu conheço está entrando nessa, então acabam embarcando junto nesse comportamento, tá? Então ele também explica muitas das decisões erradas que a gente tem em relação a investimentos, tá? Bom, recentemente também agora, com a questão da pandemia, né, a gente teve uma desvalorização muito forte da Bolsa de Valores. E aquela coisa, bom, se todo mundo, embora dessa vez tenha um fundamento, né, mas se todo mundo está saindo fora, então por que eu vou ficar nessa jogada? Né? Então eu tenho que sair também. E olha que interessante, vou mostrar só um gráfico para mostrar como isso é irracional. Se a gente pegar o gráfico lá, as ações, né? Ações que eu estou falando em geral, o índice Ibovespa, por exemplo. Então vinha lá subindo, bem parado, mas vinha subindo e tal. E aí começou a acontecer a pandemia e tal, deu uma caidinha. E aí do nada caiu um monte. Tá? E aí logo em seguida já voltou mais ou menos aqui um pouquinho e agora está ali oscilando. Tá? Agora, vê se faz sentido isso. O que representa o índice Bovespa? É o valor
de mercado das principais empresas listadas na Bolsa de Valores. A diferença entre esse pico aqui e esse fundo, vamos botar aí um mês, tá? Um mês, né? E a diferença desse fundo aqui que a gente chama, né, que é o quando estava mais embaixo, para esse aqui, foi mais um mês. Ok. Então não faz sentido, né? Será que o valor real das empresas oscilaram tanto assim com relação à pandemia? Por que alguém acabou vendendo aqui as ações aqui embaixo e logo em seguida o valor já subiu de novo, tá? Teve alguma mudança significativa nesse um mês, nesses 2 meses, que justificasse tanta diferença assim? Não, o que acontece? Aqui é muito mais efeito manada, né? Todo mundo está vendendo, logo eu também vendo. E acabo vendendo na baixa. Isso que acontece, tá? De forma geral, tá? Então, só um gráfico de explicar na vida real como é que funciona esse comportamento de manada. Depois a gente tem a falácia do jogador. O que é isso aqui? Falácia do jogador. A falácia do jogador, ela vem... vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Por exemplo, eu estou jogando dado. Aí, putz, sempre caiu um, joguei de novo, caiu um, joguei de novo, caiu um. Qual que é a chance de cair um de novo aqui? É um sexto, né? Não muda nada, porque são eventos independentes, não estão relacionados. A falácia do jogador é dizer o seguinte: não, já caiu um 3 vezes, então não vai cair um de novo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Matematicamente está totalmente errada essa afirmação, tá? Então é aquela coisa, olha, vamos dizer assim, a taxa de juros, né, já caiu tanto que não tem como cair de novo mais, né? Bom, meu exemplo não foi muito bom porque aí são eventos relacionados, né? Então esquece o que eu falei, tá? Mas vamos pegar assim, por exemplo, um exemplo que é legal é o das notícias. Das notícias eu adoro, né? Aí tem aquela coisa assim, a bolsa de valores caiu porque o mau humor do mercado com as questões políticas. Aí tu vai olhar mesmo o que é porque as empresas que representam a bolsa de valores, as principais delas, tiveram um problema de custo, tiveram um problema de oferta, tiveram um problema específico, né? Aí fala-se muito, o bom humor do mercado com a relação dos Estados Unidos, com a China e não sei o quê. São notícias que muitas vezes não têm efeito nenhum, né? De um dia, a bolsa subiu 0,80% por causa disso. Não, são eventos que muitas vezes são independentes, não estão relacionados, mas que a gente acaba trazendo como se tivessem influenciado os nossos investimentos, tá? Bom, vamos seguir adiante aqui. Então, a falácia do jogador é isso, é achar que eventos independentes estão, de alguma forma, conectados. Ou vamos pegar um exemplo melhor aqui, então, para a gente falar sobre a questão de por que a gente não investe em ações. Uma vez, um tio meu investiu em ações e perdeu dinheiro, né? Então, por isso eu tenho medo de investir em ações. Não tem nada a ver, são eventos independentes que não estariam relacionados de nenhuma forma, né? Mas ainda assim a gente tem essa tendência a relacionar eventos de forma muito fácil, mesmo quando eles não são, tá? Acho que esse último exemplo ficou melhor, né, para a gente ter uma noção. O 4 aqui é o framing. Esse aqui é bem interessante. Que é o seguinte, aí eu vou usar o frame é o seguinte, pensei melhor aqui com outro exemplo. Vamos supor que eu diga para você da seguinte forma, olha, você hoje investe só em renda fixa, né? Só ali poupança, CDB, né? Se você investir em ações, é bom,
mas você tem 20% de chance de perder dinheiro, de perder em um ano. Então, se tu investir hoje, daqui a um ano a chance de estar perdendo dinheiro é de 20%. Tá? Grava esse número aí. E se eu falar agora da seguinte forma, olha, se você investir em ações a partir de hoje, você tem 80% de chance de ganhar dinheiro, ou de ganhar mais do que a renda fixa, por exemplo, em um ano. Note que é exatamente a mesma, matematicamente é a mesma frase. 20% de perder ou 80% de chance de ganhar. Mas, segundo pesquisas que foram feitas, se eu falar desta forma aqui, a tendência é você não, ou ter mais medo, ter mais receio de fazer um investimento em ações. Tá? Agora, se eu falar assim, dessa forma, 80% de chance de ganhar, 8 chances em 10 de ganhar mais renda fixa em um ano. 80% de chance é bastante coisa. Né? Agora, se eu trocar a frase e falar 20% de chance de perder, a chance é a mesma. Né? 80-20. Mas você é influenciado pela maneira como as opções são apresentadas. Isso é muito legal, muito interessante. Tá? Também tem um pouco a ver com a aversão à perda. Né? A palavra aqui, perder, acaba pesando. Tá? E a última é a ancoragem. Essa também é bem interessante. Então, ancoragem. O que acontece às vezes lá no banco? O cliente chega lá e diz o seguinte, olha, tem algum problema aí na minha aplicação. Por quê? Porque há um tempo atrás eu ganhava 10% ao ano, líquido. Né? 10% ao ano líquido. E agora não está dando nem metade disso. E é justa a observação da pessoa. Porque ela não está olhando os demais fatos que interferem no seu rendimento, que não tem mais, que não é mais os 10% ao ano, porque baixou a taxa de juros como um todo. Não, ela não está percebendo essa informação nova. Né? A gente fica ancorado em alguma taxa, em algum valor de antes, e não percebe que houve uma mudança na conjuntura. Tá? Então isso é ancoragem. É a mesma coisa, acontece muito também, por exemplo, assim, comprei este imóvel por 200 mil reais. Tá? Então, eu só vendo ele se ele atingir o valor de 300 mil reais. Então, o que aconteceu aqui? Eu estou ancorado em 300 mil reais. Mesmo que daqui a pouco surja uma proposta, sei lá, de 280 mil reais, a pessoa não vende. Mesmo que seja boa a proposta, porque ela está com uma ancoragem. Não, só vou vender quando chegar nos 300 mil reais, por exemplo. Tá? Ou quando a gente está perdendo, né, alguém vai lá e investe em ações. De novo, vamos pegar o exemplo de ações que é o mais comum. E pagou 20 reais numa ação. E atualmente deu algum problema na empresa, lá no mercado, atualmente está 15 reais. E aí, o que acontece? Também tem a ver, a aversão à perda. Mesmo que os relatórios, os analistas digam, olha, mesmo com 15 reais é bom vender, porque a empresa está ruim, está indo para o buraco, a pessoa fica ancorada nos 20 aqui. Não, eu só vou vender quando eu recuperar o meu dinheiro aqui nos 20. Mesmo que essa ação aqui nunca mais se recupere, nunca mais volte para os patamares anteriores. Porque o investidor está ancorado aqui nos 20 reais. Bacana? Então, ó, estão conceitos interessantes que alguns a gente aplica mais, né, do fato de não estar investindo em coisas diferentes. Outros a gente pode aplicar para outras situações, né, para quem já investe, enfim. Bom, vamos pegar os últimos 5 então.
a segunda parte aqui. Vamos lá. Então, aqui o 6, 7. O 7 é interessante. O 8 é risco como S. O 9, viés. Esse 9 também é muito interessante. E aqui é a mesma coisa, viés do O. Tá? Vamos fazer aqui então. Vamos lá. Disponibilidade. Disponibilidade. Também é um pouquinho mais técnico esse aqui, tá? O que é isso? Disponibilidade. Eu tenho uma tendência de tomar decisões com base nas informações que estão mais disponíveis, a que eu lembro com mais facilidade. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, por que você não investe em ações? Né? Ao invés de você fazer toda uma análise, uma leitura do seu passado, do seu presente, né, de analisar o porquê realmente que você não investe, você vai trazer a informação que tiver mais disponível no momento. Aí você vai lembrar, putz, ações me remete a uma vez que, de novo, a mesma história do tio, né? Que o tio perdeu lá um dinheiro, então já essa informação que está mais disponível, mais forte na minha memória, é essa que eu uso para justificar a minha decisão de não investir, tá? Enquanto que eu deveria fazer uma análise mais completa, né? Não invisto porque eu tenho um desconhecimento, não conheço muito bem, tenho um pouco de medo, né? Nunca ninguém me explicou e tal. Então a gente tende a tomar decisão com base na última informação disponível, ou nas informações que estiverem mais disponíveis, tá? Isso aqui atrapalha bastante também o investidor, né? A 7, aí aqui sim, né? É a inércia. A inércia é um comportamento, né, que pode ser prejudicial ao investidor, que é eu manter o status quo. Ou seja, manter as coisas como estão. Então lembra que eu falei que eu ia trazer mais um tipo de comportamento que induz o investidor, que explica o porquê que o investidor, mesmo perdendo dinheiro ao longo do tempo, que se a gente for pegar lá poupança, CDB pós-fixado, que são os mais comuns que a gente tem, está perdendo dinheiro, né, ao longo do tempo. Chegou a ganhar 14%, 13%, hoje está ganhando 2% ao ano. Por que o investidor não se mexe para procurar outras opções melhores, mais vantajosas e tudo mais? Porque está sendo afetado pelo comportamento de inércia, de manter as coisas como estão. A gente precisa de uma chacoalhada, um evento externo, alguma coisa mais séria, para que a gente possa sair da inércia e quebrar o status quo. Tá? Então é um comportamento muito claro do ser humano como um todo, não só do investidor. Né? E também pode ser aplicado, está relacionado também com a aversão à perda, muitas vezes, né? O investidor não troca a carteira dele. Então, por exemplo, mudaram alguns fatores econômicos que necessariamente eu precisaria revisitar minha carteira, reanalisar minha carteira, tá? E fazer algumas mudanças, mudar alguma coisa, reduzir posição em ações, aumentar a posição em ações, aumentar dólar, reduzir dólar, sei lá, qualquer mudança que tenha que ser feita, né? E o investidor acaba protelando, não fazendo isso, acaba entrando na inércia. Isso pode, logicamente, ser prejudicial, porque ele não tomou a decisão que deveria ter tomado há algum tempo. Tá? 8. O risco como um sentimento. O nome mais técnico talvez não tenha muito a ver, mas tem muita relação com a frieza. A frieza, se a gente for ver, está relacionado um pouco com isso,
e também lá com a aversão à perda que a gente viu no início. Vocês viram que vários comportamentos têm ligação lá com a primeira que a gente viu, que é a aversão à perda, que é a base da teoria, né? O que é a frieza? É o seguinte, cara, se eu estou perdendo, o mesmo exemplo que eu dei também lá na ancoragem também, né? Não importa se eu comprei a R$ 20 e hoje está 15, por exemplo. Eu não deveria olhar se eu estou perdendo ou estou ganhando. O que eu deveria olhar? Bom, existe justificativa para estar nesses R$ 15? Existe algum fato novo, alguma informação que eu possa analisar de forma racional e tomar a decisão de vender ou continuar com esse mesmo investimento aqui? A frieza é trazer mais racionalidade ao processo, tá? Eu mesmo, recentemente, essa semana passada, o que eu fiz lá? Eu tinha uma posição no mercado de ações que estava perdendo 28%, coisa parecida. Tá? Se eu fosse pensar se eu fosse um cara emocional, eu diria, não, jamais que eu vou realizar essa perda de 28%. Um dia essa ação vai voltar ao preço normal dela, vai recuperar, né? E de fato acho até que vai, né? Mas qual é o que eu analisei nesse caso aqui? Por que eu realizei esse prejuízo? Vendi com prejuízo? Porque eu entendia que existia uma outra opção, dado o contexto atual, tá? Que vai ter mais resultado do que esta ação aqui. Então eu não olho muito o preço, né? Não olho muito, estou ganhando, estou perdendo. Não. Quais são os fundamentos que me levam a tomar essa decisão de forma sem levar o sentimento em consideração? É ruim, é doloroso muitas vezes tu assumir um prejuízo? Claro que é. Ninguém gosta de assumir um prejuízo, né? Mas em termos de investimento, muitas vezes é o melhor a se fazer, agir com frieza, né? Encerrar aquela posição e ir para uma posição nova, ok? Da mesma forma, né? De novo, voltando aqui na inércia, o investidor está lá com o seu dinheiro aplicado na poupança nova, né? Que paga bem menos, ou num CDB, num fundo de renda fixa, num CDB, que está vendo lá o seu dinheiro perder, tem que ser um cara frio, um pouco de, não, peraí, vamos pensar racionalmente aqui. Existe outra opção que, historicamente, que na conjuntura é uma opção melhor nesse ponto, ainda que eu possa vir a eventualmente ter um prejuízo temporário, uma perda temporária, bom, então eu elimino esse sentimento de medo, né, que eu tenho e ajo com frieza, tá? Isso é importante. 9. O 9 é legal. Então, vamos deixar o frieza ali. O 9 é o viés da confirmação. Então, note que são nomezinhos mais técnicos, mas é tudo bem tranquilo. Viés da confirmação é o seguinte. Eu, enquanto investidor, justifico as minhas escolhas ou as minhas não escolhas, né? A minha inércia, por exemplo. Justifico a minha inércia ou as minhas decisões com base em fatos que eu já como é que eu posso explicar? Vamos ver. Que eu já me condicionei para buscar esses fatos. Por exemplo, eu vou investir, ou eu não vou investir, decidi que eu não vou investir em bolsa de valores, que eu não vou investir em ações, mesmo estando perdendo dinheiro. O que eu faço aqui daí? Bom, em vez de tomar decisões baseadas em todo tipo de informação que eu puder colher, nas melhores informações que eu puder colher, eu vou atrás das informações condicionadas. Eu vou atrás das informações que confirmam a minha decisão. Qual a minha decisão aqui? Que ações é arriscado, que eu não devo investir em ações. Então, eu vou buscar todo tipo de informação que me confirma isso, que ações é arriscado, que é prejuízo, que não sei o quê. E eu nunca olho o outro lado. Então, eu tenho aqui o lado A e o lado B.
certo? Para qualquer tipo de decisão que eu tome na vida, não falando de investimentos, eu tenho um lado A e um lado B. Na política, né, sem entrar em política, mas um exemplo claro, né, eu sempre tenho dois lados de uma história. Mas como eu sou mais de uma posição já pré-estabelecida, eu só busco as informações do lado A, eu não vejo as do lado B. Isso para investimentos também é a mesma coisa, tá? Optei por investir em ações da Petrobras. Então, vou buscar informações no mercado que me confirmem que é um bom investimento. Né? Ao invés de olhar, eu teria que fazer, na verdade, o contrário. Tem que buscar a contraprova. Né? Tem que buscar, não, peraí, deixa eu buscar as informações que vão me mostrar o real risco deste investimento aqui. Tá? E o último, viés do otimismo. Viés do otimismo, que é a tendência que a gente tem de supervalorizar, superestimar, né, os fatos positivos e subestimar os fatos negativos. Tá? Então é aquela coisa. Olha, vou investir em Bitcoin porque é um negócio do futuro, só pode dar certo isso. Como é que não vai dar certo o Bitcoin? O dinheiro físico vai acabar, vai ser tudo moeda criptografada, né? Então eu sou extremamente otimista com a minha opção, onde, de novo, o que eu deveria fazer é justamente me questionar ao contrário. Pô, tem que pensar assim, ó, eu quando vou investir numa ação, por exemplo, vamos pegar uma ação aí, para dar um exemplo mais claro. Agro3, que investe em terras agrícolas, tá? Então eu acho um baita negócio, Mas o que eu faço sempre quando eu vou analisar de novo os investimentos? Cara, o que pode dar errado? Né? Então eu vou para um pensamento pessimista. O que pode dar errado nesse negócio aqui? Que pode ser um risco que daqui a pouco eu não estou vendo, né? Então, pode dar, o dólar pode cair, né? Porque trabalha com exportação, tá? Começa a ver tudo que pode dar errado naquele investimento para ver se ainda assim compensa, né, o risco e eu manter aquela posição. Então, olha só, esse viés aqui do otimismo está ligado também com o viés da confirmação, porque quando eu sou otimista, eu acabo buscando informações que justifiquem, que reforcem esse otimismo e não vejo o outro lado da história, tá? E também eu estou deixando o quê? O risco, estou deixando o sentimento tomar conta aqui. Não estou sendo frio na minha análise, eu tenho que ser frio. Não tenho que ser nem otimista nem pessimista. Eu tenho que trabalhar com as informações que eu tenho de forma neutra, tá? Então, esses 10 que eu apresentei aqui, eles estão, de certa forma, interrelacionados, tá? Eu vou trazer, então, o que a gente tem que fazer para evitar eles. Para evitar que esses comportamentos atrapalhem, que tanto eles façam eu investir em coisas diferentes, em opções novas, melhores, do que nos próprios investimentos quando eu já fiz. Tá? Então, o primeiro deles, são 3, tá? A terceirização, a questão da estratégia mais os cenários, e a última aqui é treinamento. Treinar, vamos colocar aqui. Justamente a disciplina, frieza e racionalidade. Tá. Então, assim, o que é terceirização? Ora, se eu sou uma pessoa muito emocional com o meu dinheiro, eu tenho uma emoção muito forte com o meu dinheiro, e geralmente as pessoas têm, né? Se não são bem treinadas para lidar de forma menos emocional, o legal seria, daqui a pouco, eu terceirizar isso. Então, ao invés de eu mesmo fazer as minhas aplicações, eu confiar a uma terceira pessoa, logicamente uma pessoa especialista, né, com conhecimento e tudo mais, que possa fazer as opções de investimento por mim, de modo que eu não me envolva emocionalmente, ou não me envolva tanto emocionalmente no processo, e aí aqueles vieses que a gente falou aqui são minimizados. Tá? Então essa é uma opção. Por exemplo, através de fundos de investimento.
Se eu escolher um fundo de ação, aí o gestor lá, que é preparado para isso, tem conhecimento, vai fazer esse gerenciamento do dinheiro para mim. Estratégias mais cenários. Então, o que isso também ajuda? Se eu opto por não terceirizar, de repente, eu tenho que ter uma estratégia prévia, tá? Não, eu vou sempre trabalhar com de 15 a 20% de ações na minha carteira. Então, puxa, se cair muito para 10%, por exemplo, então eu vou comprar. Tá? E o contrário, se for para 25, 30% da minha carteira, se der uma valorizada, então eu vou vender. Essa é uma estratégia básica, muito básica, de balanceamento de carteira. Uma estratégia. E também cenários, isso é importante, ó, cenários. Se der uma crise, tal, e meus investimentos caírem 10, 15, 20%, o que eu vou fazer? Já saber isso de antemão me prepara emocionalmente para quando de fato acontecer. Eu vou vender, não vou vender, vou comprar dólar, vou reduzir posição, vou trocar os tipos de ações, tipos de empresas. Né? Eu tenho que estar preparado já através de cenários pré-definidos. E de uma maneira geral, não só para investimentos como para a vida, eu tenho que praticar, né, o autocontrole, que é a disciplina, praticar a disciplina, ser uma pessoa disciplinada, treinar a questão da frieza, né, então não ser uma pessoa que estoura facilmente, uma pessoa que tem um autocontrole, que é uma pessoa centrada. Isso tudo vai ajudar nos meus investimentos. Tá? Racionalidade. Então, começa a pensar de forma mais racional. Quando a gente fala de questões financeiras, de investimentos, sempre, não que a gente não possa ser motivo em algum ponto, mas, via de regra, nós sermos racionais é o melhor caminho. Claro que ninguém é 100% racional o tempo todo, né? Mas a gente tem que buscar isso de uma maneira para otimizar os nossos investimentos. Tá legal? Então, só reforçando, né? Por que tudo isso aqui? Para eu conseguir construir, né? Saber de antemão os meus comportamentos que podem prejudicar, né? Me defender de alguma forma do meu próprio cérebro, porque o meu cérebro vai tentar me enganar a todo momento, para que eu possa investir melhor e a longo prazo ter resultados melhores, rentabilidades melhores, e assim ir formando a minha carteira, formar um patrimônio e eventualmente eu conseguir extrair uma renda X desse patrimônio que possa pagar minhas contas e permitir que eu possa viver somente dos meus investimentos. Bacana? Então, encerramos mais uma Masterclass. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu!